Fala galera, mais uma questão de radiciação e nessa questão aí vamos trabalhar multiplicação de radicais. Olha só, aplicando a propriedade distributiva, determine os produtos abaixo. Vamos lá? Simbora! Olha aqui, a raiz quadrada de 7 está multiplicando essa diferença aqui dentro. Raiz quadrada de 7 menos 1. Como eu não consigo operar aqui essa diferença, por quê? Porque não são radicais semelhantes, radical só opera com radical semelhante, ok? Na subtração. Então eu vou ter que fazer a distributiva. Aplica aqui então, ó, raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7. Quanto é que dá isso? Propriedade diz o seguinte, você pode multiplicar o radicando com o radicando do outro se tiver o mesmo índice. Então como é raiz quadrada aqui, você escreve uma raiz quadrada só, e multiplica o que está dentro, os radicandos. 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Ah, você pensou em colocar 49, né? Não precisa, tá? Você pode deixar em forma de potência, porque eu vou conseguir eliminar o radical. Então você deixa aí 7 ao quadrado. Se eu colocar 49, está errado, professor? Não. A raiz quadrada de 49 vai dar 7. Só estou dizendo que você não precisa calcular. Certo? E aqui ó, também, raiz quadrada de 7 vezes menos 1. Nesse caso, eu opero o fator externo com esse número aqui. O fator externo da raiz quadrada de 7, como não aparece nada, eu considero que é o 1, elemento neutro na multiplicação. Então, 1 aqui multiplica com menos 1, fica menos mesmo, tá? Resultado. É só você pegar a raiz quadrada de 7 e multiplicar por menos 1, vai ficar menos raiz quadrada de 7. Porque 1 vezes menos 1 fica menos 1, mas menos 1 na frente da raiz quadrada de 7, ele é neutro. O 1 é neutro, então fica só menos raiz quadrada de 7. E aqui, eu agora ó, tenho o índice 2, né? Com expoente 2 aqui, expoente igual ao índice, elimina o radical. Eu tenho então o quê? 7 menos a raiz quadrada de 7. E esse aqui é o resultado simplificado da minha expressão, certo? 7 menos raiz quadrada de 7. Vamos para a letra B. Eu tenho aqui ó, uma diferença nesse parênteses que não pode ser operada, certo? Porque não são radicais semelhantes. E também aqui eu também não posso fazer raiz quadrada de 5 mais 3, porque não são radicais semelhantes. Aqui eu tenho um produto, ó, está multiplicando, então isso aqui é um produto. Vou fazer a distributiva, certo? Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5. Vamos lá. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, não precisa colocar raiz quadrada de 25. Coloque raiz quadrada de 5 ao quadrado, tá? Deixa assim. E aqui também, ó, raiz quadrada de 5 vezes 3. Ora, o que é que eu faço? Multiplico 5 com 3? Nada disso, tá? Radical só multiplica com radical. Aí você multiplica os radicandos, mas nesse caso aí é raiz quadrada de 5 vezes 3. Você vai operar o fator externo aqui, ó, que é 1. Se não tem nada, é 1, fator externo. Não estou falando do índice não, tá? O índice é 2. Mas o fator externo é 1. Então você multiplica o 1 com 3. Fica o quê? Fica 3. E o radical você repete. Tudo bem? É simples. Quanto é raiz quadrada de 5 vezes 3? 3 raiz quadrada de 5. Legal? Vamos lá aqui. Menos 1 agora. Ah, multiplicar com menos 1 é fácil, é só mudar o sinal, né? Então veja, menos 1 vezes a raiz quadrada de 5 fica menos raiz quadrada de 5. Menos 1 vezes mais 3 fica o quê? Menos 3. Ok? Continuando aqui. Aqui, ó, como o índice é igual ao expoente do radicando, elimina o radical. Ficou o que então? Ficou 5. Aqui eu tenho radicais semelhantes. Veja, tem raiz quadrada de 5 aqui, raiz quadrada de 5 aqui. Aí eu posso operar então os fatores externos. Mais 3 e aqui é o quê? Considera aqui, ó, menos 1. Mais 3 com menos 1 dá o quê? Mais 2. Então fica mais 2 e repete o radical, raiz quadrada de 5. Legal? E tem esse menos 3 aqui que eu vou repetir, ó. Repete aqui o menos 3. Esse menos 3 ainda dá para operar com quem? Com o 5 que está aqui na frente. E aí eu chego a esse resultado. 5 menos 3, 2. 2 vezes raiz quadrada de 5. Então isso aqui é a forma mais simples de representar essa minha expressão, tá? Não posso efetuar essa adição aqui porque os radicais não são semelhantes. Cuidado, tá? Tem muita gente que na hora de uma prova, ó, pega isso aqui, tá errado, viu? Já vou colocar que tá errado, ó.
Tá errado. Tem gente que pega, já coloquei que tá errado. Tem gente que pega e soma 2 com 2 aqui e bota 4 raiz de 5. Isso está errado. Você não pode somar algo que está multiplicando. Veja, esse 2 aqui, ele está multiplicando a raiz quadrada de 5. Primeiro você teria que efetuar a multiplicação para depois fazer a adição. Como eu não vou multiplicar ali porque o número ele é uma raiz não exata, né, um número irracional, então eu deixo nesse formato. É a expressão na sua forma mais simples. A resposta fica assim, ok? Beleza? E agora a letra C. Acompanha aí. Letra C aqui também, ó, vou fazer a distributiva. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 2. Olha, raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 2. Veja que os dois estão com raiz radicais, né? Os dois são radicais de mesmo índice. Então vai multiplicar radicando com radicando. Beleza? Fica ligado nisso. Se eu multiplicar radical com radical, que tem mesmo índice, os radicandos multiplicam o que está dentro. Agora, se eu multiplicar o radical por um número que está sem radical, um número racional, esse número ele multiplica só com fator externo. Foi o que aconteceu aí no caso da letra B aqui. Mas vamos lá. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 2, eu multiplico o que está dentro. Então, ó, vou multiplicar 5 com 2, que vai dar o quê? 10. Legal? Aí agora aqui, ó, raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 3 também. Mas, escreve o radical e multiplica o que está dentro. 5 vezes 3, bota aqui 15. Pronto. Ei, não dá para fazer mais nada aqui. Essa já é a resposta. Eu não posso somar a raiz quadrada de 10 com a raiz quadrada de 15, porque não são radicais semelhantes. Beleza? E também não tem como simplificar esses radicais. Resultado fica assim. Letra D. Olha a letra D aqui de novo. Olha a distributiva, tá? Que a gente vai fazer, ó. Tá aqui, tá multiplicando. Você observa aqui que tá multiplicando. Então, vou fazer a distributiva. Esse daqui vai multiplicar com os dois termos do outro lá. Vamos lá? Ó. Como é que eu faço isso aqui? Preste atenção. Aqui eu tenho um radical e aqui eu tenho um número inteiro. Então, eu vou multiplicar esse 2 com um fator externo, tá? É isso que eu estou falando, ó. Se não tem radical no outro, então eu multiplico só os fatores externos. Vamos lá. Eu vou multiplicar o 2 com esse 2 aqui. Vai dar quanto? 4. E o radical vai repetir, porque não tem outro radical para multiplicar, ele só vai repetir. Legal? Agora aqui, ó, esse vezes esse. Presta atenção, olha o detalhe. Olha o detalhe. Primeiro vai dar negativo, né? Positivo aqui com negativo aqui, vai ficar negativo. Olha, o 2 aqui, o 2, ele vai multiplicar com quem aqui? Com o fator externo que está aqui. Quando não aparece nada, é o menos 1, vai ficar menos 2. Não é isso? Aqui na frente seria menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. E agora você multiplica radical com radical. Raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2. Aí você bota o radical e multiplica 2 com 2, que dá 2 ao quadrado. Não precisa colocar 4, tá? Pode deixar 2 ao quadrado. Se colocar 4, não está errado, tá? Raiz quadrada de 4 é 2, vai dar certo de todo jeito. E agora é a vez de pegar o 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, fazer a distributiva com ele. Então isso aqui fica mais simples, ó. 2 vezes 2 aqui, certo? Vai dar 4. E esse 2 aqui, vezes essa menos raiz quadrada de 2, esse 2 vai multiplicar com o fator externo aqui, que é o menos 1. Vai ficar então menos 2. E o radical vou repetir. Bom, vamos reduzir agora a nossa expressão aqui, ó. O que é que eu tenho? Aqui eu vou repetir, 4 raiz quadrada de 2. Aqui, ó, índice igual ao expoente do radicando vai eliminar. E esse 2, então, vai sair. O que é que quando esse 2 sair, o que é que ele faz com esse menos 2? Ele multiplica, tá? Então, menos 2 vezes 2 fica o quê? Menos 4. Já adiantando aqui. Aqui fica menos 4. Aqui tem mais 4. E aqui eu vou repetir. Menos 2 vezes raiz quadrada de 2. Finalizando, olha aqui, ó. Ei, números opostos. Vou mandar aquele último. Cancelou. Beleza? Ficou o que então? Olha aqui. Ficou 4 raiz quadrada de 2 menos 2 vezes raiz quadrada de 2. São radicais semelhantes. Observe. Os dois têm raiz quadrada de 2. Então o que é que eu faço? Eu opero os fatores externos aqui, ó. 4 menos 2. Quanto é 4 menos 2? É igual a 2.
E o radical, eu repito, raiz quadrada de 2. Pronto, essa é a nossa resposta, tá? Então é isso. Multiplicação, que envolve a propriedade distributiva, você aplica, reduz a expressão e escreve ela na forma mais simples possível. Ok? Até a próxima questão. Tchau, tchau.